e Ele tem poder e autoridade para nos levar em segurança até o final. Que o Senhor seja sempre glorificado na nossa vida pessoal, na nossa família natural, na igreja, que é o corpo vivo de Cristo, que atua, que tem Ele como cabeça e Senhor, e comanda e governa todas as coisas em todo o tempo. Amém? Queridos, eu tenho compartilhado com vocês desde o início, especificamente dessa pandemia, mas não só por causa dela, nós temos muitas outras situações no mundo que cerca e envolve a cada um de nós em várias dimensões. Eu tenho procurado ouvir a voz de Deus e falar aquilo que o Senhor tem falado. Então, se você desse uma olhada desde o primeiro dia, que eu comecei a compartilhar aquilo que o Senhor estava construindo nos nossos espíritos nesse tempo, para a gente aprender a se posicionar corretamente como corpo de Cristo, como igreja do Senhor viva nessa geração, porque isso faria diferença, a nossa posição faria diferença no nosso destino e no destino de milhares de pessoas. Eu não deixei de anunciar aquilo que o Senhor tem falado. E na semana passada, eu falei a respeito de várias tempestades diferentes e de cada atitude que nós deveríamos, segundo a orientação do Senhor, identificar em nossas vidas e assumir aquilo que o Senhor tem nos ensinado para vencermos e superarmos cada uma das aflições, angústias e tempestades da nossa vida. E hoje eu queria falar algo que é muito chocante para alguns. O tema dessa palavra significa o seguinte: não faça nada. É isso mesmo que você está ouvindo. O tema é: não faça nada. Como assim não faça nada? O que nós vamos entender, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 12 em diante, nós vamos ver Josafá diante do inimigo feroz, poderoso, numerosíssimo, buscando ao Senhor, fazendo uma oração incrível, estabelecendo a aliança dele na oração, lembrando o Senhor de tudo que essa aliança traz como consequência na sua vida, na vida do povo. E ele ouve uma resposta de Deus, especificamente no versículo 15 de 2 Crônicas, capítulo 20, e diz o seguinte: dai ouvido, todos Judá e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande e numerosa multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que o Senhor virá ao encontro de vocês, e dirá: tomai posição, ficai parados, não faça nada, e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é com vocês. Se você olhar esse texto aqui, fora de um contexto da vida de Josafá, isso pode chocar muitos de nós que vivemos numa geração ativista, inclusive dentro dos arraiais evangélicos e cristãos, que sempre nós temos que fazer alguma coisa, crer, agir, operar, ter estratégia, enfrentamento. A gente está sempre ouvindo, constantemente sendo instigado a agir, a fazer algo, para que o Senhor possa se manifestar. Nós já vimos isso no domingo passado, mas hoje a palavra que o Senhor tem trazido é: não faça nada. E veja o livramento que eu providenciei, o salvamento que eu providenciei, que eu darei para vocês. Há situações na vida que nós nos encontramos muitas vezes, vamos falar a verdade, impotentes, vulneráveis, presa fácil da circunstância, do poderoso inimigo e de um labirinto que parece que às vezes não tem saída. E a única atitude que podemos tomar diante dessa realidade, conforme a medida e a dimensão que cada um enfrentamos em algum momento da vida, é nos render.
é nos soltar sob a providência do Todo-Poderoso Deus, dobrarmos nossos joelhos e clamarmos a Ele em oração. Nós temos sido muito motivados a orar nesse tempo, jejuar, mas aqui nós vamos ver que vai algo além disso. As nossas orações, muitas vezes, diante de uma realidade assustadora, parece não sair do recinto, não passar pelo teto da parede. E nós ficamos angustiados e nos encontramos, às vezes, sem noção do que vai acontecer. E isso nos assusta, nos preocupa. Diante de nós, parece que as portas estão fechadas. A frustração das tentativas anteriores que nós muitas vezes buscamos como soluções vem nos assediar e nós só percebemos que a nossa capacidade ou incapacidade, de fato, só aumenta diante do desespero e nós nos sentimos imobilizados. Tentamos tudo, por aqui, por ali, por trás, pela frente, e nos sentimos nesse beco sem saída. Por outro lado, parece que apesar de enfrentarmos tantas vezes essa realidade, enquanto nós sentimos que há um recurso, enquanto nós podemos articular pensamentos, alguém, alguma coisa, parece que insistimos em confiar que existe uma solução, uma salvação. Nós usamos até a palavra muitas vezes para tentar procurar, destravar, achar um caminho diferente daquilo que está diante de nós. A nossa oração, mesmo que sincera, Senhor, nos ajuda. Nós clamamos, olha para nós, somos teus filhos, te buscamos e buscamos a tua força para superar, para vencer aquilo que é desfavorável nessa situação que está diante de nós. Parece que a gente ainda sutilmente confia que nós podemos nos erguer, que nós podemos pensar, articular, fazer alguma coisa diante sempre de uma realidade que se levanta diante de nós, achando que se nós não fizermos nada, aquilo que está acontecendo pode sufocar, pode engolir a gente. Contudo, aqui, para Josafá, o Senhor diz, fique parado, não faça nada, diferente ou além daquilo que nós já ministramos no domingo passado. Eu quero que você e eu pensemos nessa expressão, porque ela parece algo inerte, ocioso, não faça nada. Nós não somos criados, nós não fomos articulados, não temos um propósito para, diante de uma realidade, receber uma ordem dessa. Quem deu essa ordem foi o Senhor. E eu quero que você e eu pensemos por alguns instantes no contexto da vida desse homem fantástico, que se chama Josafá, que era rei de Israel. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, nós devemos fazer, principalmente quando Ele diz, não faça nada. Porque a nossa ajuda nesse momento pode ser insignificante e sem significado diante daquilo que Deus quer fazer e quer realizar. Por exemplo, Moisés, quando estava diante do mar, você já sabe, vermelho, e atrás dele o exército do inimigo feroz para destruir o povo, ele perguntou para Deus, Senhor, e agora? Eu tenho falado que no momento de crise, nós ficamos diante de realidades na nossa frente e na nossa retaguarda que a gente não sabe o que fazer. E eles oraram. E incrível que Deus falou assim, por que vocês estão orando? Diga ao povo que marche. Mas marchar para onde, Senhor? Diante de nós tem uma porta fechada. E aí ele pegou o seu cajado, sob a ordem da autoridade de Deus, bateu nas águas e elas se abriram. E eles atravessaram algo que seria impossível naquele momento para o povo de Israel. Jesus também, diante de Lázaro, que havia morrido já há 4 dias, foi lá, encontrou com suas irmãs, foi até o túmulo, e quando chegou ali no túmulo, já com as informações bem centralizadas a respeito da situação de Lázaro, ele poderia simplesmente dar uma ordem. Venha, Lázaro. Não, ele deu essa ordem, mas a primeira ordem que ele deu foi, removam a pedra. Não diz quem fez isso, mas alguém ouviu aquela palavra, se mobilizou e removeu aquela pedra.
e ali estava uma pessoa que havia morrido, Lázaro, com o corpo já em decomposição, e ouviu uma palavra de ordem de Jesus: Lázaro, vem para fora. Olha que interessante. Moisés, diante de uma realidade, sem saber o que fazer, ouviu a voz de Deus e bateu com o cajado. Ali, diante de um morto, alguém ouviu a ordem: remove a pedra, removeu, sem saber o que está acontecendo. E Jesus, então, ressuscitou a Lázaro. O que nós estamos percebendo? Que muitas vezes essa palavra "não faça nada agora", não é que a gente tem que largar, abandonar, deixar tudo na mão de outros ou de qualquer um, ou até mesmo na mão de Deus. Parece que Deus quer a nossa participação, mas Ele quer que eu e você entendamos que por mais que tenhamos inteligência, recursos, habilidades, capacidade, preparo intelectual e espiritual, a nossa experiência de vida necessariamente em alguns momentos não vai cooperar nem ajudar com nada. Nós podemos ser dispensados. Nós podemos simplesmente nos posicionar e entender que Deus tem autoridade e é capaz, altamente poderoso, de fazer tudo sozinho. Apesar que Ele prefere contar comigo e com você. Deus nos usa. Ele decidiu que a gente participasse das suas ações. E quando Ele disse "não faça nada", isso era algo para ser feito. Ele tinha que parar diante do exército do inimigo, se posicionar, e nós vamos sacar alguns ensinamentos que vão nos ajudar a compreender o que significa "não faça nada", de fato. O que significa? O que envolve isso? Nós não gostamos muito de um rei ou de alguém que não sabe o que fazer diante de uma dificuldade. Nós queremos que as pessoas tenham capacidade espiritual, intelectual, de encontrar soluções para as nossas crises. Mas ali, nós sabíamos que nenhuma agilidade, nada que pudesse ser feito por Josafá, poderia contribuir para a vitória que Deus estava prestes a manifestar diante daquela realidade específica. E aí você vai perceber que quando nós não fazemos nada, nós nos reportamos ali na cruz, quando Jesus estava sendo crucificado e morreu. Aparentemente Ele tinha encerrado a sua história diante dos homens, e era uma parada, mas era uma parada estratégica, porque tudo aquilo que estava por trás estava em ebulição. Ele parou para que o propósito eterno de Deus pudesse ser estabelecido e evidenciado diante de toda a humanidade passada, presente e futura. Então era uma parada estratégica. Ele parou por um propósito, mas aquilo que está em ebulição por trás daquela parada está em ampla atividade, poderosa atividade. E você vai perceber que algumas vezes Deus fez isso, assim como no caso de Josafá. Em outras palavras, é bom a gente entender que quando a gente já fez tudo que nós aprendemos e pudemos ter como investimento em nossas vidas de realizar, tem momentos que isso não vão auxiliar, não vão nos ajudar, as pessoas não vão ajudar, as situações, as dificuldades não vão abrir para nós. Mas Deus nos ama e tem uma aliança conosco, que nos conhece. E aí a gente lembra que o Senhor diz: tenha esperança e ânimo em mim. Não é uma motivação humana baseada em estratégias que vão estimular nossos sentidos naturais. Não! É a fé que nós depositamos como uma história em Deus. Aí a gente entende, nesse momento, eu não posso fazer nada. Só que nós vamos perceber uma coisa interessante aqui. Eu vou destacar para você algumas coisas somente, porque eu meditei isso aqui há muito tempo, e eu vou jogar para vocês para que vocês possam também meditar. Josafá, capítulo 17 de 2 Crônicas, diz que Josafá era filho de Asa, no versículo 1. E ele foi um homem altamente empreendedor. 17, versículo 13, diz: ele empreendeu muitas obras nas cidades de Judá. Olha que interessante. Ele não era um homem omisso. Não era alguém que estava esperando as coisas acontecerem para ver como é que ia ficar. Não.
Ele era uma pessoa que tinha consciência de ter sido escolhido por Deus como rei. E a Bíblia diz que ali no versículo 2, depois do 13, ele estabeleceu tropas em Israel, nas cidades de Judá, e andou na presença de Deus, nos caminhos de Deus. O versículo 4 diz: procurou a Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos. No versículo 6, olha que coisa incrível, a Bíblia diz que ele se tornou ousado de coração em seguir os caminhos do Senhor. Deus não quer covardes, omissos, pessoas que ouvem, mas fazem o que querem, que andam segundo o conselho da sua vida, seus alvos pessoais, sua meta material, profissional, que seja. Não é esses homens que Deus usa. Deus usa homens que são ousados em fazer aliança com Deus, está escrito aqui. E essa aliança envolve atitudes práticas. Ele organizou o exército de Israel. A Bíblia diz que ele, no versículo 8 e 9, que ele percorreu todas as cidades daquela época, ensinando o livro do Senhor. Percorreu todas as cidades e ensinou o povo a respeito do Senhor. Quer dizer, ele foi chamado, assumiu uma posição de governo. Ele fez uma aliança com Deus. Ele colocou as tropas do exército de Israel, de Judá, em ordem. E ele ensinou em cada cidade. No versículo 12, a Bíblia diz que Josafá se engrandeceu tão amplamente, com tanto extremo, que ele edificou fortalezas e também cidades armazéns. Ele fortaleceu o exército e também providenciou toda a provisão que o povo e o exército necessitaria diante das muitas e insistentes lutas que eles atravessavam naquela geração. Aí a Bíblia diz no capítulo 18, interessante, que ele foi visitar Acabe, a filha dele, casou com a filha de Acabe. Isso foi uma coisa errada que aconteceu, mas eu não vou entrar aqui na experiência propriamente dita. E eles, então, na conversa, Acabe e Josafá, sabiam que havia inimigos que estavam à porta para destruí-los. E Acabe convidou Josafá a se unir com ele para lutar contra o inimigo. Uma conversa informal, uma realidade, o inimigo que estava ali, vigente, pronto para atacar. E Acabe perguntou para Josafá: vamos se juntar para atacar, para refutar, para destruir o inimigo? Só que Josafá, além de ser um homem que organizou as tropas de Israel, providenciou armazéns, consultou ao Senhor, ensinou em cada cidade. Olha quanto tempo que ele demorou para fazer algo que muitas vezes a gente acha cansativo. Ele falou o seguinte no versículo 4 do capítulo 18. Josafá disse a Acabe: consulta primeiro a palavra do Senhor. Ele era um homem que conhecia a palavra e discernia as situações. Esse capítulo 18 aqui é interessante, porque 400 profetas de Acabe estavam falando sob consulta do rei Acabe, que eles deveriam invadir o inimigo, ir lá e destruí-lo. Mas a Bíblia diz que Josafá foi procurar consultar o Senhor. E tem uma trama aqui, porque aqueles profetas, presta atenção, eram profetas que vinham anunciando coisas falsas naquele tempo. Não vai, Acabe. Deus entregou na mão teu inimigo. Você já percebeu quanta palavra hoje tentando motivar, tentando aumentar a nossa fé? Que bom! Mas existem muitas palavras nesse meio que, sem a consulta devida ao Senhor, sem o discernimento da sensibilidade de entender, de ter o entendimento aberto, nós desconhecemos o propósito eterno de Deus nesse tempo profético. Porque o propósito eterno de Deus é estabelecido como decreto, não vai mudar nem antes, nem durante e nem depois da existência humana. Mas em cada geração havia a necessidade de homens e mulheres entenderem naquele momento a voz profética para agir. E Josafá foi procurar ouvir essa voz. E aconteceu uma situação interessante aqui, que eu só vou passar também. Um homem que vinha construindo tropas, armazéns, provisão, aliança com o Senhor, ensino em cada cidade. Agora é convocado
ali, né, por Acabe para enfrentar o inimigo, e ele vai consultar o Senhor, e há uma operação do erro acontecendo. Presta atenção, operação do erro. Nós estamos em 2 Tessalonicenses 2, vivendo mais do que nunca a plenitude de uma operação de erro. Nós erramos quando nós atribuímos aos nossos sentimentos, aos nossos sonhos, aos nossos conceitos de vida, aquilo que nós queremos para a nossa vida. Mesmo que a gente esteja em torno e orbitando no meio da igreja, nós encontramos pessoas que querem o seu propósito pessoal sendo alcançado. E isso, queridos, é muito sutil. Porque se a gente não consultar o Senhor, aqui no meio do povo de Israel, eles iam entrar numa fria. Como entraram? Porque houve toda uma situação que foi sendo desdobrada aqui, e Josafá acabou indo com Acabe para lutar uma guerra que Deus não havia mandado, nem havia enviado eles a fazer, porque ouviram falsos ensinos. O falso profeta, as falsas profecias, e outras palavras, aquela primeira palavra que eu dei, o espírito do mundo no meio do povo de Deus, operando para realizar coisas que parecem listas e tremendas, mas que não tem nenhuma direção, nem unção do Senhor. E eles foram. E Acabe morreu. Interessante que, se você perceber aqui, que apesar de Josafá ir com Acabe, Deus tinha uma aliança e protegeu Josafá. Mas Acabe não. Quando eles derrotaram o inimigo lançou uma flecha ao léu, presta atenção, ao vento, para cima. E essa flecha atingiu Acabe, que tinha se disfarçado, porque o inimigo queria matá-lo, e a flecha atingiu ele no meio onde não havia proteção, e ele morreu. Significa que nossos recursos, habilidades, capacidades, sonhos pessoais, quando não estão debaixo da unção de Deus, sendo conquistados para honrar e glorificar a Deus, ao propósito de Deus, debaixo do governo dele, qualquer lança pode nos atingir, quando nós pensamos que somos inatingíveis. Aí vem o capítulo 19, você vai perceber que Deus continuou usando Josafá. No versículo 4 em diante, eu não vou poder destrinchar tudo isso aí, mas a Bíblia diz que além dele organizar as tropas, fazer armazéns, equipar as tropas, prover as tropas e ensinar em cada cidade de Israel, foi ele, Josafá, no versículo 5, capítulo 19, que estabeleceu juízes naquele tempo, para regular toda a parte civil, toda a legislação e a execução daquilo que deveria acontecer e ocorrer no meio do povo, dos problemas em todo o mundo, em todo tipo de problema e sorte de situação. E a Bíblia diz então que ele estabeleceu juízes, e disse para os juízes, para eles serem homens que julgassem diante do Senhor de maneira imparcial, que eles não tomassem lado de ninguém. Louco! Como nós vemos no mundo hoje, as pessoas se mobilizando aqui no Brasil, no mundo todo, com intenções que nós desconhecemos. Não sabemos o que está por trás da motivação, da raiz dos pensamentos. Nós temos ministrado isso para vocês, pessoas dentro e fora da igreja, na sociedade, na política, nas finanças, que faz uma proposta, que fala alguma coisa, mas que está com intenções escusas. E quando elas se revelam e falam aquilo que elas creem, elas querem impor com armas, com guerra. E nós sabemos que difícil é esse tempo que nós estamos passando. Pandemia, desorganização social global, mundial, na saúde, nas finanças, nas nações, na cidade, muitas vezes invadindo nossas casas, moralmente, intelectualmente, socialmente, nos pressionando, instigando a gente a tomar decisões de moto própria, sem entendimento da consulta que devemos fazer a Deus, para que Ele possa nos dar a direção. E a Bíblia diz que, então, Josafá estabeleceu também, olha que incrível, não era um homem que estava à toa, no versículo 8, todo o ministério de louvor de Israel. Todo o ministério de louvor de Israel. Versículo 8 diz que ele também estabeleceu, Josafá, levitas, sacerdotes, cabeças de família. E você vai perceber, no versículo 9, olha que palavra,
deu-lhes ordem dizendo: assim, andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Você vai perceber que ele não deixou o tempo passar à toa. Não ficou esperando que alguma coisa fosse acontecer ou alguém fosse tomar uma decisão em outro nível que não fosse aquele que vem desde Cristo, do governo de Deus, para que as coisas pudessem ser resolvidas de fato. E ele vinha trabalhando. Você vai percebendo, isso aqui são detalhes que ele vai construindo na sua vida uma história de aliança com Deus, uma história de empreendedorismo no reino, que realmente ele sabia que, apesar de rei, o mais importante era estar debaixo do governo de Deus. E dessa forma ele foi estabelecendo em Israel todas as realidades. Tudo pronto. Cidades fortificadas, guerreiros. Você vai perceber aqui no capítulo anterior que tinha quase 1 milhão de guerreiros preparados nas cidades. Armazéns, provisão, instrumentos de guerra. Agora os juízes, a palavra de Deus diz, eles estavam com tudo preparado. Olha Josafá, construindo, fazendo a vontade de Deus. Aí no capítulo 20, que é onde nós vamos aterrissar, vinha a vitória dele sobre os mais poderosos inimigos da época, Moabe e Amon. Se eles tinham quase 1 milhão de exército, imagina esse inimigo poderosíssimo, numerosíssimo, que vinha subindo contra eles. E eles ouviram, ó, Josafá, tem alguns que estão vendo a mobilização, versículo 2, capítulo 20, de grande multidão. Essa palavra significa milhões de milhares, que vem subindo contra ti, além do mar, da Síria. E aí ele especifica de onde. O que ele fez? No versículo 3, ele apregoou um jejum. Queridos, nós estamos apregoando jejuns, vira e volta em todas as maneiras, para cima, para baixo, pessoal, familiar, às vezes numa igreja ou noutra, na cidade, no Brasil. Qual é a direção que Deus está dando para esse jejum? Porque nós não somos uma nação de Israel, não somos uma nação geográfica, não temos um exército físico humano que vai batalhar contra um inimigo físico humano, com armas poderosas. Não. E aí nós somos instigados a fazer jejum para cá, jejum para lá, e a gente fica assim, desnorteado de saber qual é a direção que o Pai está dando. Nós precisamos consultar o Senhor, e aí nós vamos perceber que nós não sabemos ser povo de Deus numa cidade. Porque existem muitos jejuns com direções diferentes, com interesses distintos, com dimensões meio complicadas até. E se a gente fosse fazer todos os jejuns que nós somos convocados, a gente não comia mais. Nós íamos ter dificuldade. Que armas que nós vamos ter para enfrentar essa realidade agora? O que o Senhor está dizendo sobre essa pandemia? O que está por trás? Os movimentos de operação de erro? O que está diante de nós? Se nós tivéssemos na cidade uma unidade com relação àquilo que o Senhor está falando, nós, como um, faríamos algo sendo dirigido por Deus. Temos muita dificuldade disso. A Bíblia diz que quando ele ouviu sobre isso, o que ele foi fazer? Versículo 5, orar. A gente às vezes vai orar. Eu vou orar por vários motivos, é verdade. Pessoais, familiares, profissionais e assim por diante. Mas, queridos, o Senhor não está falando aqui que esse rei ele era rei, ele governava, ele tinha estabelecido todo o critério para que aquela nação pudesse, em todos os ambientes e âmbitos, se preparar para qualquer eventualidade, qualquer que fosse ela. Por isso que a Bíblia diz que ele foi orar. Aonde? Em pé, diante da congregação. Ele não foi para o quarto dele. Na época, a casa do Senhor era o templo físico, e ele foi para lá. Ele foi orar lá. E olha a oração desse homem. Versículo 6 diz, capítulo 20, Ah, Senhor Deus dos nossos pais. Ele já reconheceu a paternidade de Deus. Quem é o pai? Quem é o rei? Quem governa? Ele já conhecia. E ele já começa por aí. Porventura, tu não és Deus nos céus? Olha que invocação. Tu não tem todo o controle, autoridade sobre tudo, sobre todos? Não és tu que domina sobre os reinos e os povos? Uau! Será que nós cremos que o Senhor, nosso Deus, governa sobre os reis, sobre os povos, sobre as nações, sobre a ONU, sobre a China, sobre os Estados Unidos,
sobre quem quer que seja, sobre os comunistas, capitalistas, quem quer que apareça. O nosso Deus é o Deus que governa. É isso que ele está falando aqui. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Uau! Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, diante do povo de Israel, e não a nos destes para a posteridade, e invoca a aliança de Abraão. Olha que coisa linda! Ele fala, você deu essa terra baseado lá em Abraão, teu amigo. Olha aqui a paternidade da fé de uma promessa estabelecida que atravessa a história, atravessa os tempos, atravessa os anos e chega até nós hoje. Ele habitava na tenda, edificou o santuário, e eles disseram debaixo dessa aliança, olha só o que ele disse, no versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, desobediência, lembra a mensagem semana passada? Peste ou fome, olha aí a pandemia, olha aí os ciclos da natureza se manifestando. E ele diz, nós nos apresentamos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e nós clamamos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. A gente sabe que a casa hoje não é física. A casa é o corpo vivo de Cristo que está sendo assolado, minado por um espírito do mundo, dentro do arraial evangélico, dizendo que não é importante ir na igreja, fazer isso, fazer aquilo. Falsos anúncios, falsos profetas, falando coisas bonitas que não têm fundamento enraizado na palavra, quando ele diz que nós somos o corpo de Cristo, os membros dele, que tem um cabeça nesse corpo e que nós não podemos tomar decisões à revelia disso, de maneira despretensiosa. Deus não está mandando a gente se lançar nos nossos projetos. Deus está dizendo que nós deveríamos entender o propósito eterno dele, o projeto dele. Nesse tempo, nessa geração, não era diferente. Quantas pandemias, quantas situações adversas, a revelia do povo veio e se manifestou para destruir Israel, para atacar, para matar, para exterminar Israel. Essa semana nós lemos nos noticiários de que os árabes já estão se unindo para exterminar Israel. E a ONU, o mundo fica calado, não fala nada, tem medo. Tem motivo desses medos. É covarde. Nós muitas vezes também somos covardes. Estamos diante de uma situação, não temos sabedoria para perceber, entronizar, discernir a vontade de Deus e falamos asneira. Em nome do Senhor falamos coisas que Deus nunca mandou falar. E aí nós temos medo de falar, muitos outros ficam acabrunhados, fechados, porque não querem se arriscar. Aí nós temos um povo que fala com o espírito falso e outro que fica fechado por medo de se identificar com a realidade vigente da nossa geração. Aí vem a angústia, claro. E a angústia e o desespero e o inimigo que vai crescendo diante de nós nunca vai ser diferente. Tem uma manifestação por trás de Deus, aleluia. E aí, ele vai orando, que coisa tremenda. E aí lá no versículo 12, ele diz, Senhor, o Senhor não vai executar o teu juízo sobre isso, sobre eles, sobre esses povos? A pedofilia infernal que invadiu as nações, o tráfico de seres humanos, de mulheres, de crianças, nações que têm reis e governantes que só querem saber de lucro próprio. Ele e os seus conchavos, suas alianças, é briga pelo poder, é briga pelo dinheiro, é briga pelo prazer. São as três áreas que são infernais, descontroladas hoje: dinheiro, fama, sexo. E quantas vezes a gente é assediado por tudo isso, é uma grande e numerosa nuvem e multidão que vem contra nós. Essa é a nossa multidão, hoje. E aí, Josafá diz, no versículo 12 e 13, não sabemos o que fazer. Como que um rei, depois de fazer tudo o que ele fez, eu só pincei algumas coisas, chega num momento desse e diz, não sabemos o que fazer. Espera aí. Ele sabia o que fazia. Ele poderia muito bem articular com o que ele tinha,
com a bênção, com a aliança de Deus, para mais uma vez vencer aquele inimigo. Só que aqui, é o que eu falei, não faça nada. Há momentos que nós não temos que fazer nada, depois de termos construído debaixo do propósito de Deus, claramente, firmemente, incondicionalmente. Vai ter momentos que algumas coisas vão acontecer, principalmente no nosso tempo, nessa temporada, nessa geração, que assusta a gente. E agora? Não sabemos o que fazer. Mas aí ele termina a oração. Mas, esse mais aqui é o segredo dele. Aqui no momento. Os nossos olhos estão postos em ti. Quando ele falou isso, no versículo 14, olha o que aconteceu. Então, esses então da Bíblia são fantásticos. O Espírito do Senhor veio no meio da congregação. E aí ele liberou a palavra que eu li no começo. Josafá, não tenha medo. Existe sim uma grande multidão, mas essa peleja não é tua. Essa luta não é tua. Essa pandemia, essas circunstâncias, a insegurança que tem gerado isso em âmbitos e ambientes no mundo todo, de várias maneiras e formas, que homens e mulheres com poder, sem poder, de maneira eclesiástica, religiosa, têm tentado decifrar para dar uma resposta, essa luta não vai ser ganha dessa forma. Tudo bem, pode ter uma vacina daqui a pouquinho que vai amenizar a realidade que nós estamos enfrentando, porque os cientistas já disseram que a gente vai ter que aprender a conviver com essa pandemia. E aí a gente não precisa ficar alucinado que os gafanhotos, que a lua, que isso, que aquilo, são sinais. O sinal meu e seu, queridos, é a palavra. Homens e mulheres que têm aliança com Deus, que creem na palavra, que não abrem mão dela e que constroem enquanto tem diante de si a oportunidade de fazê-lo. Não é pessoas que estão no meio da gente, como eu falei, fazendo coisas pessoais. Interesses centrados em si mesmo, porque esses vão tomar flechada no orifício da brecha que eles abriram, da história das suas vidas. Pessoas que se desconectam de Deus, pessoas que se desconectam do corpo vivo de Cristo, dizendo que está tudo bem, que eu tenho que lutar por mim, pelas minhas coisas. Vão tomar uma flechada no orifício. E quando perceberem, se não se arrependerem, morrerão. Morrerão no caminho, desfalecerão na sua fé. Hebreus diz, vão desmaiar, porque eles só ouviram a si mesmos, ao seu coração. Não consultaram o Senhor, não foram invocar os fundamentos do governo de Deus, como a Bíblia diz que Josafá fez. E aí veio a palavra, não tenha medo, porque nesse momento, nessa luta, você não tem que fazer nada. Mas ele diz assim, amanhã, depois que não faça nada, amanhã você levanta, pega as tropas e vai lá diante do inimigo, lá no vale. Ué, você não tem que fazer nada, por que eu tenho que ir lá no vale? Deus mandou, vai lá no vale. A participação do homem. O entendimento daquilo que é de Deus, daquilo que é meu, que eu entrego para ele. E a Bíblia diz que, mais uma vez, Josafá levantou e foi encontrar eles na ladeira de Ziz, lá no vale, no deserto de Jeruel. E aí, versículo 17, nesse encontro, olha que interessante, que encontro. Não pelejareis, fique parado. E a Bíblia diz, você vai ver o salvamento do Senhor, não tenha medo. Josafá fez o quê? Ouviu aquela palavra, pegou o ministério de adoração que estava ali, com suas vestes de santidade, seus generais, suas tropas, tudo que ele já vinha provendo em todas as áreas para o povo, que ele não foi para lá sem nada, só não sabia o que ia fazer com aqueles recursos, e chegou lá e parou, e começaram a adorar o Senhor. Adoração verdadeira. Não é um cântico, não é cantar, não é uma música que a gente ouve para acalmar nossa alma aflita, angustiada. Não, é uma vida que, construída debaixo desses fundamentos que nós estamos vendo aqui, adora o Senhor. Adora na palavra revelada, adora no encontro, quando há o encontro meu com o Senhor e eu cedo a Ele. Aí eu dobro o joelho, aí a minha oração não é vazia, porque a oração de Josafá
foi construída em cima de governo de Deus, soberania de Deus. Uau! E ele já vinha sendo ensinado a fazer a mesma coisa com o povo. E a Bíblia diz que eles adoraram. Ele ordenou os cantores, versículo 21, eles santificados, no versículo 22, começaram a cantar e adorar o Senhor. Resultado dessa súplica, de toda essa realidade que nós estamos aprendendo com o Senhor, o que aconteceu? O inimigo, milhões de milhões, inexplicavelmente, absurdamente, começaram a se gladiar, a se matar, e eles levantaram os olhos, foram ver o que estava rolando, o que está acontecendo. Que a gente parou diante deles, num vale, pronto para ver o que poderia acontecer ali. De repente eles subiram, olharam para o vale, todo mundo morto. Sabe o que a Bíblia diz? Não tinha uma alma vivente ali. Porque quando Deus faz as coisas, Ele faz de maneira correta e plena, exata, precisa e completa. Quando a gente faz, a gente tem que refazer, tem que buscar alternativas, outros caminhos. A nossa fé falhou aqui, tenta ali, e aí vai procurando alternativas. Deus não tem alternativa. Ele tem um propósito, Ele estabelece e executa. Não é diferente hoje. Naquele contexto de Israel, geográfico, na casa de física, não é diferente hoje. Nós somos o corpo. Nós somos mais ainda pessoas com revelação de Cristo. Temos entendimento de tudo isso que Josafá tinha no Espírito, em Cristo que habita em nós como corpo de Cristo, que nos conecta para que o propósito de Deus diante dessa realidade vigente seja solucionado. E o Senhor está falando, você vai fazer o que para resolver a pandemia? Nada. Mas que nada é esse? É um nada que você veio construindo sobre o tudo que é Ele. Ele é tudo em todos. E aí no momento que esse nada, essa parada estratégica de Jesus na cruz, é ali que o mundo entra em convulsão espiritual. E Ele estabelece o seu propósito e ninguém pode resistir. Aleluia! Por isso, eu agradeço a Deus, porque nós temos consciência do que estamos construindo nele. Nós temos consciência do que significa esse tempo. Apesar dos sentimentos que são atiçados por várias circunstâncias, eu sei quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para nos governar e nos levar até o destino final em segurança. Então, completando aquilo que nós falamos na semana passada, o que aconteceu? Aqui, no caso, quando o exército estava morto, pessoal, a Bíblia diz que tinha tanto despojo, tanta riqueza, tantos bens ali no chão, que eles ficaram, todo o povo de Israel, 3 dias, tirando as riquezas que estavam ali expostas diante da execução e extermínio do inimigo. Se você quer buscar teus recursos em outro lugar, vai, querido, manda pau. Se você quer buscar os conceitos de vida em você mesmo, vai, cara, manda brasa. Eclesiastes diz que um dia você prestará conta disso. Eu também. Por que você foi buscar fora de mim aquilo que tem tudo em mim? Por que você me substituiu para que você tomasse o lugar, o centro da sua vida? E essa é a luta que nós estamos atravessando hoje. Na igreja, tantas palavras falsas acabaram gerando esse descompromisso, essa destituição de uma glória que Deus estabeleceu, e a gente faz o que a gente acha melhor, o que sente aqui na barriga, no ventre. As pessoas vão andando displicentes, não estão construindo aquilo que Deus mandou. Aí chega no momento da grande batalha, morre. Pior não é exterminar o inimigo, é morrer como amigo de Deus, junto com o inimigo. O que aconteceu no capítulo 18. O povo de Israel morreu junto com o inimigo. Eu não estou aqui para morrer junto com o inimigo. Nós estamos sujeitos a todas as intempéries do mundo, circunstâncias difíceis, todo tipo de ataque físico, em todas as dimensões da nossa área material. Mas o Senhor tem dado uma voz profética para uma igreja, que vai precisar aprender nesse tempo, nessa geração, mais do que nunca, porque não vai ter outra oportunidade nesse nível, porque elas vão aumentando a pressão, para entender que nós não somos dirigidos nem guiados pelo espírito do mundo e nem pelo espírito de uma igreja morta,
que diz que é viva, mas já morreu e não sabe, que nem diz Apocalipse. Que não tem nada para falar. E quando fala, é letra, e a letra mata. Porque nós precisamos do Espírito Santo, da palavra, da maturidade de discernir, consultar, entender, não sozinho, mas junto com, não ao lado dele. Muitos estão ao lado da igreja, mas Deus não quer que você fique ao lado da igreja. Deus quer que você fique com ela, no corpo. E aqui vem a vitória, aqui vem a palavra de esperança, aqui vem aquilo que Deus falou. Fique parado e veja que não vai ter gafanhoto, não vai ter pandemia, não vai ter trevas, não vai ter conspiração, não vai ter inspiração satânica, espírito do mundo que possa sobrepujar a minha autoridade, soberania e poder. E aqueles que me conhecem vão experimentar nesse tempo o que eles sempre experimentaram na história, mas de uma maneira final e definitiva. A minha glória. A glória do Senhor, que não é despretensiosa, que foi construída com homens e mulheres que ouviram no seu tempo profético a palavra e se posicionaram. E viram grandes intervenções de Deus. É isso que vai acontecer. A intervenção de Deus, só Ele sabe como vai fazer. Ele vai fazer na hora certa, do modo certo, com as pessoas certas. E Ele precisa de homens e mulheres dispostos a se dobrar diante dEle. Porque se tem uma coisa que impede toda essa manifestação gloriosa de se manifestar, está aqui dentro. Não é a pandemia, não é a falta de trabalho, não é a falta de recursos, de bens, não é esse irmão, nem aquele, nem a decepção com essa pessoa, nem com a frustração com aquela. O nosso problema está aqui. É aqui que o Senhor tem que conquistar, para que outros fora daqui sejam alcançados para a honra e glória do Senhor. E a voz que Deus está falando nessa geração, tirando do contexto de Josafá, é: onde estão os homens e mulheres que realmente entendem toda essa realidade no tempo presente? Na voz profética de uma igreja madura, que deixa de ser infantil, que reage e age de acordo com as suas instabilidades espirituais e emocionais, que não se deixa discipular, que não se deixa construir, que acha que pode fazer a revelia de acordo com aquilo que já alcançou pessoalmente. Nós vamos aprender nesse tempo. E o convite que o Senhor faz hoje é: vinde, vamos conversar, vamos arrazoar, se arrependa, como nós vimos no domingo passado. Dê palavras de autoridade. Entenda que o destino que Deus determinou para nós vai chegar e nós queremos passar essa linha, que nem Hebreus 11 diz, que tem um estádio com nuvens de testemunhas que já passaram por tudo isso que nós passamos em várias situações do mundo, estão loucos para bater palmas, para a gente cruzar a linha, dizendo: cheguei, passamos, vencemos no nome do Cordeiro e pelo seu sangue, em nome de Jesus. Quem tem aqui hoje na terra, aqui nesse lugar, nessa cidade, nessa nação? Eu não sei, não sabemos o que fazer. Josafá falou também a mesma coisa, depois de tudo que ele fez, ele diz: não sei. Parece que a gente também está com essa mesma indagação, também não sei. Mas o Senhor diz: fique parado, porque nesse momento vocês vão ver manifestações que vocês nunca viram antes na história. Intervenções sempre aconteceram, avivamentos sempre aconteceram, mas a intervenção plena, final, definitiva, está para acontecer diante dos nossos olhos. E eu não quero ficar de fora no tempo mais importante, eu não quero que vocês fiquem de fora. Chegou o tempo da gente não deixar escoar pelo ralo o que Deus colocou dentro de nós. Manifestar de acordo com aquilo que o Senhor vai exigir. É para tirar uma pedra? Para fazer alguma coisa? Deus já vai construindo no caminho. Aí no final vem a vitória. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa palavra. O teu Espírito pode aplicar isso para nós hoje. Ele é o Espírito que está diante de ti com gemidos inexprimíveis, falando aquilo que a gente não consegue, expressando e exprimindo aquilo que a gente não alcança. Pai, vasculhando o nosso coração lá nas profundezas, para saber se há algum caminho desconcertantemente mal, maligno, que opera com capa de aparência religiosa,
ou qualquer outra coisa que a gente possa manifestar. Senhor, isso não vai ser suficiente. Nossa capacidade, todas as coisas que foram mencionadas aqui, foram importantes em cada momento da nossa história, mas não é suficiente para essa demanda, para essa realidade que tem que ser enfrentada. Nós somos, como Josafá, o empreendimento mais poderoso da terra, que se chama a Igreja do Deus Vivo. Homens e mulheres que nasceram de novo, que se comprometem com uma aliança eterna que se manifesta no tempo profético de 2020. Pessoas que não vão se intimidar diante do evangelho água com açúcar, de uma sociedade repressora, desconcertantemente maligna em todos os âmbitos e ambientes. Nós somos teu povo e não queremos morrer confundido com os filhos do diabo. Nós queremos, Senhor, que o Senhor diferencie aqueles que te amam, aqueles que te obedecem, aqueles que assumem seus compromissos, como nós vimos aqui, e sabemos que está sendo construído na vida de cada um. Chegou a hora, sim. Chegou o momento, sim. Nós não precisamos de sinais para saber disso. Nós precisamos é da tua palavra, porque a Bíblia diz que a fé é que estabelece os fundamentos do propósito eterno na terra, e os sinais acompanham esses. Eu não preciso andar atrás de sinais, eles vão andar atrás de mim, eles vão andar atrás de nós, e nós vamos ser aquele povo vivo e ativo de Daniel, que vai enfrentar de acordo com as armas que o Senhor entrega nas nossas mãos, com a provisão que o Senhor sempre tem, entregue nas nossas mãos, com a organização do organismo que é o teu corpo, que o Senhor revelou, teu desenho, que tem descido para nós de maneira clara nessa geração, inconfundível. Por isso, nós sabemos que há um remanescente, há uma apostasia, mas há um remanescente fiel. Aquele que é fiel, como nós lemos ali, fiel à tua palavra, fiel a ti, mesmo reconhecendo a sua incapacidade, impotência e pequenez, é fiel a ti. Se alguém tem pecado, que peça perdão, que se arrependa. Se alguém tem se enroscado com os problemas dessa vida, com os negócios dessa vida, que nem Timóteo diz, que você se desfaça desse peso que tenazmente nos assedia, que nos faz andar de maneira dificultosa. Se há tempestades que parece que não passam, nós sabemos que esse é o mundo que nós temos. No mundo tereis aflições até o fim. Mas nós sabemos uma coisa, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei com quem eu vou andar até o fim, é contigo. E aqueles que têm se aliançado com o Senhor, se levantem nesse tempo, de uma vez por todas, e parem de justificar, dar desculpas, criar alternativas, dizer, como na parábola, tem que cuidar da minha casa, tem que cuidar dos meus negócios, tem que cuidar da minha família, tem que cuidar disso, cuidar daquilo. Cuide do Senhor na tua vida, que todas as outras coisas entram em ordem. Como diz a palavra aqui, ouça os seus profetas e a palavra de Deus, e tereis vitória. Que haja um povo na terra hoje, que aprende a discernir e ouvir essa voz na tua palavra, do teu Espírito, na revelação de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Vamos ou não vamos ser esse povo? Cada decisão contribui para que o corpo possa operar com mais amplitude de expressão na terra a vontade de Deus. Nós te amamos e aquilo que nós temos que fazer nós sabemos muito bem. Faça, em nome de Jesus.